Abílio Santana comeu galinha da macumba. Foi o período de prova que ele passou no início, nas raízes, quando foi enviado pelo seu tio para apacentar o primeiro campo, se não me falha a memória, chamado Muniz Ferreira, na Bahia. E só tinha 3 crentes lá, não tinha casa pastoral, simplesmente passou fome, só comia jaca, né? E aí ele ganhou a galinha e pensou que, sendo um banquete de 3 dias, né, era uma benção completa, mas depois ele soube de onde veio. Porém, no momento da prova, tudo vale, né? Queria lembrar que há muitos pregadores, há muitos pastores que passaram por um processo no início de tanta luta, mas infelizmente esqueceram as raízes, tornaram-se soberbos, loucos, arrogantes e houve uma mudança na sua trajetória. Conseguiram ficar ricos com o evangelho, mas ficarem pobres espiritualmente. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Quero que você inscreva-se no nosso canal para receber notificações de todos os vídeos que nós geralmente, diariamente, estamos subindo no YouTube. Aí você ativa o sininho das notificações para que isso aconteça. Dá um like para que o algoritmo entenda que é um bom entretenimento e divulgue para mais pessoas esse conteúdo que eu considero importante. Muito bem, quero que você veja, acompanhe esse áudio. Diga nos comentários o que você acha acerca desse áudio. De natureza que Deus me tira da roça e depois me leva a outro interior, e eu fui pastor de uma igreja muito pobre, também no interior. Uma igreja pobre. 3 crentes, quando eu assumi, 3. E meu pastor presidente, né, o presidente da convenção, eu sou de uma linhagem pastoral, meu tio, eu sobrinho do homem, eu disse, não vou pegar uma igreja, tinino. Ele disse, Deus mandou ele enviar para um campo. Eu disse, mande mesmo. Ele disse, o campo tem 3.000 pessoas. Eu disse, o que é isso? Quanto? 3.000. Tem casa pastoral? Ele disse, tem. Tem condução? Condução? Ele disse, tem. Eu disse, pronto, estou feito. Uma igreja com 3.000, casa pastoral, carro, sou pastor presidente. E fui. Quando eu cheguei lá, ele me largou na cidade. No outro dia, bateu um desespero. Eu liguei para ele, eu disse, pastor, o senhor disse que tinha 3.000 crentes aqui, 3.000 pessoas. Ele fez, tem sim, meu filho, tem não, pastor. A igreja não cabe 10 pessoas, não cabia mesmo, uma igreja pequenininha, sério. Não cabe 10. Não cabe 10, pastor, se você tem 3.000, ele fez, para você ganhar para Jesus, 3.000. Eu disse, pastor, e a casa pastoral, pastor? O senhor disse que tinha, ele falou, tem, para você construir. Eu disse, pastor, o senhor disse que tinha condução. Ele fez, não me diga que já quebraram a bicicleta. E era a bicicleta mesmo, Muniz Ferreira. 3 crentes, contado assim, 3. Aliás, 3 crentes não, 3 mulambos, que nenhum dos 3 era crente. Olha o nome das pragas, Santinha, Mané Aleluia e da Cruz. Quando eu me disseram o nome dos 3, Santinha, Mané Aleluia e da Cruz, eu digo, estou feito. Com Santinha a gente santifica a cidade. Com Mané Aleluia tem fogo na cidade. Pronto, pentecostal. E da Cruz é Calvário. Pronto. Santinha, desmantelada, não queria conta com santidade. Da Cruz nunca subiu no Calvário para ver a cruz de Jesus. E Mané Aleluia era tão frio que se um pinguim passasse de junto, saia gripado na mesma hora. E era uma pobreza. Eu comia diante de Deus jaca de manhã, jaca de tarde, jaca de noite. Então, é meio engraçado, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Meu primeiro campo, toda atenção agora é pouca. Meu primeiro campo foi quando minha esposa ficou grávida. Ela ficou grávida quando não podia ficar. Por ótica humana não tinha como. Amados, diante dos céus nós comíamos jaca todos os dias. Era uma pobreza tremenda. Não tinha dinheiro nem para pagarmos o aluguel da casa. Levamos 1 ano e 6 meses nessa cidade. Ela ficou grávida do meu Misael quando não podia ficar. Ela começou enjoado, que ela, não quero comer não sei o que, como. E
Foi aí que eu fiz esse arrudeio todo para você entender que foi aí que eu vim pegar uma carona na carruagem do desejo da minha mulher. E um dia eu fiquei com dó, fiquei com pena dela, porque ela tinha um desejo que me inquietava. A gente comia jaca, é sério, uma pobreza tremenda. Eu nunca me esqueço disso, porque quando a gente se esquece das raízes, está arriscado a gente se exaltar, né? E aí Deus pega a gente, faz a gente rever o quadro passado, quem éramos nós. Então eu tenho muito orgulho do meu passado, muito orgulho. E serve para o meu bom convívio no cotidiano. Grande é o Senhor dos Exércitos. E aí minha mulher deu desejo. Desejo. Era uma pobreza tremenda. O dinheiro vinha de Nazaré das Farinhas para nós pagarmos o aluguel. Não tinha renda ali. Lembro como se fosse agora que 8 meses, quase 9 meses depois, nós comemos galinha. 9 meses depois, chegou um pivete lá na porta, guri, e disse, pastor, eu disse, oi, quer comprar uma galinha? Eu disse, só sou fiado. Eu vendo. Aí de repente ele disse, não, vou cobrar nada não. Pode ficar pro senhor. Digo, guri, essa galinha é tua mesmo? É minha. Tá bom, peguei a galinha, meia suja, meia... Torei o pescoço dela, sei lá. E eu não sabia cuidar direito, uma alegria tremenda, fazia um monte de tempo que a gente não comia galinha. O tempero foi sal puro, galinha e sal. Foi uma alegria tremenda. Aí eu comia bem devagarzinho, taquinho por taquinho, assim, para não gastar. Comemos 6 dias a galinha. Uma galinha, 6 dias. Lá para de noite o pivete chega na porta. Pastor, e a galinha? Desgostosa, ainda estou com o pedaço da coxa aqui na mão. Aí o pivete olhou para mim e fez, senhor, sabe de onde foi a galinha? Eu digo, de onde foi, menino? Do fetiço. Eu disse, vai ver se tem mais, porque nunca vi uma galinha gostosa. Eu acho que é por isso que o cão tem raiva de mim. Eu comi a galinha do diabo, meu irmão. Comi a galinha do cão. Ele deve ter raiva de mim por isso. Se é um crente fraco que não conhece nada de Bíblia, que conversa. Eu disse, é por isso que estava gostosa, galinha roubada do Satanás. Escuta isso aqui, foi aí que nós comemos galinha. E minha mulher deu aquele desejo. Amados, dava pena da minha esposa. Foi aí que eu vim ter noção do que é desejo. E ela só dava desejo de comer esses negócios que nem sonho aparecia. Ela queria uva, não sei o quê, e ela botava o nome, pera argentina, não sei o quê, de minha filha, para aí. Se um dia eu sonhar que estou sonhando em comendo tudo que está me pedindo, eu oro a Deus para nunca acordar, minha filha. Eu quero ficar orando, sonhando eternamente. E tu vem com esse negócio, mas Abílio, você não é sensível. Eu digo, sensível eu sou, só não tenho dinheiro, minha filha. Não, mas eu quero, como tu não está vendo que eu não tenho dinheiro, rapaz? Se eu tivesse dinheiro, eu estava aqui nessa prova, isso não é prova, isso aí já é tribulação, já. E um dia ela fez, não, mas eu ouvi dizer que se a gente não der, o menino nasce com a boca aberta, deixa ele nascer com a boca aberta, que do jeito que o pai dele está orando, eu oro e a boca dele fecha na hora, minha filha. Meus amados, Abílio Santana, eu não considero um pastor. Eu considero ele um artista que está... Aqui no Nordeste alguém chama de malhado, no Sul alguns chamam de queimado, e outros chamam de mal visto, outros fanáticos chamam de caído, alguma coisa do tipo assim. Eu lembro que eu gostava muito de ouvir as pregações de Napoleão Falcão. Eu não era fã, porque fã para mim vai no caminho de fanatismo. Eu só sou fã de Jesus, somente. Mas eu admirava muito a forma que Napoleão pregava, eu me inspirava muito também nas minhas pregações. E um dia, no ano de 96, eu estava indo fazer um curso de datilografia, e eu passei em frente à casa de um diácono, que congregávamos junto na Assembleia de Deus do bairro de Quintino Cunha, em Fortaleza, Ceará.
e eu escutei uma pregação do Abílio Santana. Eu achei a forma que ele falava parecido com Napoleão. E aí eu achei muito inspirador. E eu perguntei ao irmão Antônio Carlos Farias, o diácono, qual era o pregador. Ele falou que era Abílio Santana. Eu pedi a fita emprestada. Eu tinha o costume de copiar as fitas. E aí passei a colecionar as pregações de Abílio Santana. E quando foi no ano de 98, já estando no primeiro campo, eu fui para São Paulo, na Assembleia de Deus de Belém, à tarde, eu preguei lá na sede, no círculo de oração. E quando saí lá fora, tinha um irmão com uma tenda assim, com a banca, vendendo fitas de pregações. E ele perguntou se eu tinha, quantos títulos eu tinha. Eu falei que tinha 17 temas lá. Ele perguntou se podia, se eu dava direito autoral de ele copiar minhas pregações. Eu falei, olha, eu troco por 17 do Abílio. Tinha lá umas fitas de capinha vermelha, um padrãozinho. Aí tá vermelho, tinha lá Raposas na Roça, Jesus Teofânico, aquelas as pregações que eu achava muito massa, muito legal. E aí eu troquei, né? E o desejo de conhecer o Abílio Santana, quando ele falava nas pregações, quando ele estava falando, eu não sabia se era conjectura, né, aquele direito que a teologia dá para o crente mentir, ou se ele falava pela fé, coisa que não acontecia, ou se de fato estava mentindo. Geralmente, quando ele dizia segundo o pregador, aí começava uma sessão de mentiras. Só que eu me inspirava tanto, aqueles testemunhos, principalmente o de Aracaju, do irmão João de Deus, que Jesus teria ido lá pagar num comércio uma compra, um mercantil, né? Um mercantil. Eu contei esse testemunho e em vários lugares. Eu sempre achei muito inspirador os testemunhos que o Abílio Santana contava. Eu conheci nas pregações a origem dele, ele sempre dizendo quem esquece as raízes merece levar uma surra, né? Ninguém deve esquecer as suas raízes. Bom, o que acontece? Com o passar do tempo, eu era pastor de igreja na cidade de Catarina e ele foi pregar na cidade de Parambu. Eu fui ali para aquela festa para vê-lo. E ele sentou do meu lado lá no palanque, no púlpito. E aí eu disse a ele que no final eu queria falar com ele. Peguei um cartão dele e aí ele tinha umas fitas. Eu fui lá, tinha um CD, eu comprei o CD. E eu disse a ele que eu era pastor de igreja, mas eu queria ser itinerante. Aí ele, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, eu queria lhe pedir uma dica. Ele, dica de quê? Aí já foi ficando já revoltado, estava com uma pasta assim debaixo do braço e falou, eu sou itinerante com muito orgulho, e saiu, foi embora. Eu não entendi nada daquilo. Eu não entendi que loucura foi aquela. E aí isso era na cidade de Parambu, era um pastor chamado Isaías, e os irmãos que foram recepcioná-lo falaram para mim, pastor, tu não sabe o que aconteceu. Eu fui pegar ele no aeroporto, e aí ele disse, quem é tu? Eu disse, eu sou o irmão que vim lhe levar para a igreja. Ele falou, eu não vou contigo não, tu não é chofer não. Eu disse, não, mas o pastor me mandou. Ele disse, eu vou aonde? Eu disse, naquele carro, uma Hilux nova. Nesse carro eu não entro não. Eu disse, pastor, esse carro é uma Hilux nova, é o carro do pastor, eu vim lhe levar. Ele, irmão, você não tem modo, você não tem educação, você não parece chofer. Eu já disse, eu não vou com você. Aí o irmão disse, pastor, por favor, fale com o meu pastor aqui. Aí, reverendo Isaías, ele disse, né, com o pastor, reverendo Isaías, como é que você manda um homem desse que não tem modo vir pegar um ministro? E aí, gente, meu pai do céu, né? Aí eles disseram que ele pregou e orou na tarde lá e Jesus batizou quase ninguém. Aí teve um outro irmão, um que era um picareta da fé que passou por lá, chamado Ricardo, pregando lá e falou que batizou mais do que quando ele pregou e que não gostaram do trabalho, entendeu? Aí, resumindo a história, eu vi que aquelas raízes dele, aquelas raízes tidas como humilde, ele esqueceu totalmente, né? Esqueceu. E aí eu tive um encontro em 2011 lá em Camboriú. Estávamos no simpósio sentados para ouvir e tinha um preletor lá em frente. Eu estava com o programa na mão, sentado, e eu precisei sair. E ele saiu na frente, uma hora que ele foi saindo com o celular e foi dizendo, precisa saber quem convida para pregar. Estava reclamando com o pregador lá, que estava pregando certinho. Aí ele foi me vendo e disse, eu falo já contigo. Eu parei. Ele disse, pois não. Eu falei, bom, eu não ia falar com o senhor, mas o senhor
me parou aqui, então eu queria dizer que há muitos anos eu comecei a ouvir suas pregações e fico, onde é que você quer chegar? Ele esqueceu, lá de Parambu, quando eu fui falar sobre itinerante, ele esqueceu aquilo. Onde você quer chegar? Se o senhor deixar, eu falo. Aí eu disse, eu colecionava suas fitas, passei a colecionar os DVDs de Camboriú, aqui de Camboriú, não, os primeiros, e eu vi o senhor aqui, lembrei que eu tenho um convite para pregar na igreja de Josué Brandão, lá na Bahia, e de repente eu pensei, poderia até visitá-lo, passar na sua igreja. Aí ele olhou para mim assim como quem estava vendo cão. Aí eu disse, eu sou amigo do pastor Napoleão Falcão, né? Eu estive hospedado junto com ele, né? Ele disse, você é amigo de Napoleão Ribeiro Falcão? Então é meu amigo. Você pode passar na minha igreja, agora cachê eu não dou não. E tem que ter bala na agulha. Eu fiquei com nojo daquilo. Eu jamais iria passar. Um miserável daquele que para pregar sempre cobrou para pregar, rapaz. Aí para outro ir na igreja dele tem dia de graça, não tem cachê sinceramente, né? Eu não digo que fiquei decepcionado, eu já vinha vendo esse tipo de coisa, já vinha vendo já. Eu digo, não parece aquele, né, de Muniz Ferreira que simplesmente passou fome, não parece, né? A arrogância era muito grande. Aí, a última vez que eu vi, ele precisou beber água, esqueceram de dar o copinho d'água na mesa, eu estava com o meu, estava sentado também, foi em Maracanaú, numa festa que teve, ele foi pregar. Eu ofereci minha água para ele, acho que ele esqueceu. Esse pessoal que anda muito, que andava muito, né? Passou o tempo dele, certamente. Mas ele esquece das pessoas, até oferecer a água. Aí ele estava falando, aí começou a falar só sobre prosperidade, aí puxou assim a manga da camisa e mostrando o relógio de ouro e o anel de ouro e falando sobre riquezas. Até falou que depois ele tinha lançado um livro e ia levar esse livro lá, que o título era Simplesmente Vendedor. E aí eu vi realmente que o evangelho estava sendo vendido. Então eu, sabe, perdi a vontade de ouvi-lo. Perdi a vontade de ouvi-lo, né? Era uma pessoa... E aí, concluindo com o meu arrazoado aqui, por que eu falo desses personagens? Repito, eu tenho muitas pregações de Abílio Santana. Eu ouvi muito e anotei, fiz várias anotações das pregações que ele fez, dos testemunhos eu contei. Eu sempre tive em grande estima, desde o início, quando eu conheci. No primeiro campo, chamado Marruás, que era 2 distritos de Itauá, em 97 eu fui para o meu primeiro campo com 20 anos de idade. Então ali eu peguei uma das pregações dele, o meu pai estava lá. E eu mostrei, eu disse, olha pai, papai gosta de Napoleão Falcão, a gente morava em Mossoró, papai novo convertido, viu Napoleão pregando pessoalmente, né? Lá na Eborne, a Escola Bíblica do Oeste do Rio Grande do Norte, lá no Largo Educacional, né? Uma multidão de gente. Esse aqui prega tão parecido com Napoleão, olha só. Aí papai ouviu e gostou da pregação, né? Então eu ouvia, entendeu? Para eu falar, não é só chegar e criticar, não. Tem uns haters, tem uns crentes doidos, desviados, uma fé vagabunda que a gente menciona alguma coisa e eles só dizem que a gente está criticando, como se a gente não fosse envolvido com isso, né? Eu tive locadora, lá na cidade de Maracanaú, durante 2 anos eu tinha uma locadora, tinha muitas pregações do Abílio, Marco Feliciano. Felizmente, para mim, o Abílio é um homem da roça, que obteve bastante inspiração em Napoleão Falcão e passou a pregar, e passou a pregar bastante, pregou em Camboriú, no lugar, fez tudo como tinha de fazer, né? Conforme a cartilha, tirou ofertas para lá, ajudou lá nas missões para ser admitido, para ser recebido como pregador. Algumas vezes ouviu alguma coisa que não gostou, protestou, depois voltou, pediu perdão, disse que estava mentindo para continuar pregando. Depois falou recentemente que os Gideões, na administração passada, cobraram 50 mil para o filho dele, Misael, pregar. Depois agora novamente pediu perdão para voltar a pregar de novo, e vai e volta, aquela coisa lá. Sempre assim. No evangelho é assim, você fala a verdade, é punido, e pede perdão, diz que está mentindo, que é para continuar. Então, por isso que eu estou fora desde 2014 desse sistema, entendeu? E, enfim, não é só o Abílio Santana, repito, que está nessa condição aí. A maioria desses líderes só um faz de conta. São artistas, mas simplesmente é uma desgraça. E concluindo, Abílio Santana, eu lembro no ano de 2011, se não me falha a memória, eu estava conversando com um homem que é como um pai para ele, pregador.
Estávamos hospedados no Hotel Ibis, Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema, Fortaleza. Passamos o dia juntos. Aí eu perguntei sobre Gesiel Gomes, que tinha sido meu concunhado dele, do pastor. Eu perguntei por Genésio Santos, eu perguntei por Juarez de Oliveira, eu perguntei por Gilmar Santos. E fui perguntando pela rapaziada e perguntei por Abílio Santana. E o pregador, que eu não vou citar nome aqui, disse assim, que o Abílio chama ele de pai, disse assim, prega tão bonzinho, mas não pode ver uma mulher. Pode ver a mulher. A convenção já falou, nós não podemos mais segurar as coisas do Senhor. Era adultério por toda parte. E aí ele disse, aí eu pedi, disse, meu filho, quando forem te excluir, não deixa sair no Mensageiro da Paz, né? E aí ele disse, eu não confesso, eu não vou me entregar, porque não adianta nada, na mão de homem eu não me entrego, que não resolve nada, né? Aí o pastor o pregador disse, ele fala para minha esposa, chama ela de Mainha, Mainha, eu amo a minha esposa. Ela disse, você ama a sua esposa, então por que você trai ela? Ele disse, não, eu amo a minha esposa, mas não posso deixar de ter minhas paixões por fora. Então, resumindo a história, esqueceu as raízes, saiu querendo comer Deus e o mundo por onde passava. O que acontece é que tentou pegar a esposa do meu amigo Jesuíno, de Santa Maria, lá em Rio Grande do Norte, uma lourinha lá, a esposa de Jesuíno, lourinha que eu digo no bom sentido, com todo respeito. Ela mesmo, depois de 3 dias que eu estava hospedado lá pregando, me chamou e o esposo não tinha visto ela direito e falou, tu és um santo homem de Deus. Passou aqui um pastor, no caso o Abílio, e me assediou 3 dias e abriu pasta com dinheiro e pegou na minha mão e pediu o telefone. E enfim, e o Jesuíno ficou muito bravo com aquilo. O Jesuíno disse, ele também esteve em São Paulo e tentou pegar uma senhora lá e falou, a senhora é meia velha, mas dá pro gasto. Os filhos disseram que se ele passar por lá, leva uma surra. E eu teria pegado ele, deixado no meio da mata e ido embora. Enfim, concluindo, lá em São Paulo também eu estava na gravadora Luz do Rei, gravando as mídias, eu mencionando pregadores, e aí a dona falou que ela e outras pessoas não faziam gravações para ele porque deixou uma filha lá e não estava assumindo a paternidade. Então, meus queridos, é lamentável. Muita gente, você vê os testemunhos, você vê as pregações desses pregadores, e eu sentia a inspiração nas pregações, mas longe de mim ser fã de nenhuma dessas pessoas. Quando de fato ele ia ser excluído, eu estava na igreja de Elson Villanova, que é uma autoridade na Madureira, ele é presidente em Osasco, e ele falou para mim, pastor Frank, o pastor Samuel Ferreira, presidente, e nós demos a presidência da Assembleia de Deus de Madureira em Salvador para Abílio Santana. Eu não falei nada, fiquei quieto, não tenho nada com nada. Mas enfim, você vê. Então, como é uma coisa dessa, né? Na hora que o cara vai ser excluído porque está um rombo de tanto adultério, aí dá uma presidência para ele. Então depois Marcos Aurélio falou lá em Camboriú, que o levou para a zona onde estava vendo lá, porque Camboriú era... Agora eu não sei como é que tá, era o trono de Satanás. Ainda vou fazer um vídeo aqui sobre Camboriú, o trono de Satanás. E aí ele falou aquilo no vídeo em que o Abílio Estu, entendeu? Uma cantora, violentou, fez coisa do tipo. Claro, não tem freio, não tem controle, né? Então, é isso aí. É uma pena. Que o Pai tenha misericórdia, não só dele, da minha vida, de todos nós, de vocês que estão ouvindo, de todos os pregadores, de todo mundo, que o Pai tenha piedade da gente. Quem está de pé, vede que não caia, é realmente uma pena. O pecado é muito forte, mas mais forte é o sangue do Cordeiro na nossa vida. Meus queridos, então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, estamos juntos. Se quiser ajudar o canal, torne-se membro. Estamos aí.